Paz e graça do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo preparatório para a nossa Escola Bíblica Dominical. É sempre uma alegria receber vocês aqui no canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. E hoje vamos mergulhar num assunto que é, sem dúvida, o coração da vida cristã: a disciplina da oração. O nosso foco hoje vai ser a análise da leitura complementar de segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026. A referência bíblica é Efésios capítulo 6, versículo 18. Vamos juntos desvendar como essa passagem se conecta com a nossa lição de uma forma tão profunda. Muito bem, vamos lá! O texto de Efésios já começa nos jogando no centro de uma realidade: a de ser um discípulo que está sempre vigilante. Isso aqui não é só um conselho, viu? É uma verdadeira convocação. E aqui está o comando principal: orando em todo o tempo. Percebe? Não é orar de vez em quando, ou só quando a gente sente vontade, ou quando o aperto vem. Não. É um chamado para a gente viver num estado contínuo de comunhão, de dependência de Deus. E é exatamente isso que a nossa lição destaca, né? O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, ele reforça essa ideia: orem sem cessar. Ou seja, a oração constante é uma disciplina espiritual indispensável. É por meio dela que nosso relacionamento com Deus fica mais profundo, nossa fé se fortalece e a gente encontra a força que precisa para vencer as tentações do dia a dia. Mas a gente pode se perguntar, por que essa ordem de orar em todo o tempo aparece justo aqui em Efésios, no capítulo 6? Para entender a urgência disso, a gente precisa dar uma olhadinha nos versículos que vêm logo antes. Então, olha que interessante. Antes de chamar a gente para oração, o apóstolo Paulo descreve peça por peça a armadura de Deus. Ele fala para a gente se vestir com a verdade, com a justiça, com o evangelho da paz, com a fé, a salvação e a palavra de Deus. Cada peça é absolutamente vital. E isso nos leva a uma pergunta que é, fundamental. Tá bom, a gente se revestiu de cada parte dessa armadura espiritual. Mas e aí? O que faz ela funcionar? Como ela é ativada na nossa luta diária, na prática? E a resposta, como aponta o teólogo Russell Shedd na nossa lição, é surpreendente. Presta atenção, a oração não é só mais uma peça da armadura. É o ato de orar que coloca toda a armadura em funcionamento. A oração é a energia que liga tudo, é a força que torna a armadura poderosa contra as ciladas do inimigo. Sem oração, é como ter uma armadura desligada. Agora, vamos conectar os pontos. Essa instrução de Paulo em Efésios não surgiu do nada, sabe? Ela é um eco direto dos ensinamentos do próprio Senhor Jesus sobre como, e mais importante, por que nós devemos orar. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus desenha um contraste muito claro. De um lado, tem a oração dos hipócritas, aquela oração performática, feita na praça para impressionar os outros. E do outro lado, tem a oração do discípulo, íntima, secreta, um diálogo sincero com o Pai, longe dos aplausos e dos olhares do público. E aqui vem o pulo do gato, um ponto crucial que Jesus ensina. Ele diz que o nosso Pai já sabe do que a gente precisa, antes mesmo da gente pedir. Então, por que orar? A resposta é que a oração não serve, em primeiro lugar, para informar Deus sobre as nossas necessidades. E o bispo Abner Ferreira, na nossa lição, resume isso de uma forma brilhante. A gente ora para se relacionar com Deus. É simples assim. É na oração que a gente cultiva intimidade, que a gente se coloca numa posição de dependência e de comunhão com o nosso Criador. Ok, a gente já entendeu como e o porquê, mas e daí? Qual é o resultado final? Qual é o grande propósito? O efeito poderoso de uma vida de oração constante como essa que Efésios 6,18 nos convida a ter? A nossa lição nos dá um alerta sério sobre uma progressão muito perigosa. Veja bem, tudo começa de forma sutil, com a negligência da oração. Quando os intercessores se calam, a indiferença começa a tomar conta, o fervor vai se apagando e, de repente, o interesse pelas coisas de Deus diminui. É, infelizmente, a receita para a frieza e o fracasso espiritual. Mas, felizmente, o contrário também é uma verdade poderosa. A história da igreja nos mostra, vez após vez, que a oração é o combustível do avivamento.
É só a gente pensar nos discípulos lá no cenáculo, perseverando juntos em oração antes do Espírito Santo ser derramado no Pentecostes. A oração dedicada, sempre, sempre vem antes do grande mover de Deus. E tem essa citação do pastor Amador C. dos Santos que Nossa, é incrível. Ele diz que Satanás pode até rir do nosso esforço, zombar da nossa sabedoria, mas ele treme quando a gente ora. Isso mostra a autoridade espiritual que a gente exerce quando ativa a armadura de Deus através da oração. Então, para a gente amarrar tudo isso, o ponto central é este. A instrução de Efésios 6,18 não é só sobre um dever diário. É a chave para a nossa perseverança pessoal na fé e também para o avivamento coletivo da igreja. Sem oração, a armadura fica ali, inerte, e a frieza se instala. Com ela, a gente se torna uma força espiritual poderosa. E toda essa reflexão nos deixa com uma pergunta final para a gente levar para a semana. No meio das nossas lutas, quando a gente enfrenta as ciladas do inimigo no nosso dia a dia, nós estamos nos lembrando de ativar toda a nossa armadura através dessa disciplina indispensável da oração constante? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.